Bom dia, irmãos. Uma alegria grande estar aqui com vocês e continuar trabalhando nesse tema dos Salmos, tentando entender elementos importantes da teologia dos Salmos e dos detalhes que podem e devem nos levar a uma melhor interpretação do texto da Sagrada Escritura. Então nós já falamos por 2 vezes. No primeiro dia nós abordamos o aspecto mais teológico, onde eu tentei mostrar aos irmãos como é que nós buscamos a pessoa de Cristo nos Salmos. E basicamente, resumindo em 3 pequenos pontos, nós podemos buscar então a Cristo nos Salmos, buscando referências à sua pessoa, buscando referências à sua obra e buscando referências ao seu ensino. E nós vimos então que essas referências existem de maneira abundante aí no Antigo Testamento como um todo, e também especificamente no livro de Salmos. Ontem à noite eu tentei trabalhar com os irmãos a questão do templo e da importância do templo na interpretação dos Salmos, porque era o centro da vida religiosa do povo de Deus no Antigo Testamento, e era então muito importante que eles tivessem essa clara noção, e que nós então tenhamos uma noção clara dessa relação, e principalmente, fundamentalmente, porque todas aquelas coisas que aconteciam no templo no Antigo Testamento, conforme instruídas por Deus nos livros de Êxodo e Números principalmente, mas também por todo o Pentateuco, elas se cumprem na pessoa de Cristo. Então, mais uma forma de enxergar a Cristo nos Salmos é entendendo a relação dos Salmos com o templo. E hoje de manhã eu quero trabalhar com os irmãos sobre um pouquinho mais sobre geografia e a interpretação do livro dos Salmos, a interpretação do significado, do conceito da terra para o povo de Deus, como isso era importante, e aí então entender como essas características da terra, vamos colocar assim, são importantes para a interpretação dos Salmos. Então o povo está muito ligado a essa expressãozinha Haaretz, a terra aonde o povo vai viver. E hoje eu queria trabalhar mais num sentido de aula mesmo. Eu queria interagir um pouco mais com vocês, com perguntas, com respostas, com, quem sabe, vocês trazendo aí algumas ideias interessantes para o nosso estudo nessa manhã, em cima do conceito da terra, que é tão fundamental para o povo de Deus. A terra, ela é falada, mencionada dezenas de vezes, centenas de vezes por todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E um dos temas fundamentais que você encontra em toda a Bíblia é a chamada terra prometida. Deus havia prometido uma terra a qual aquele povo haveria de ocupar, viver, se deliciar nela. E nós então sabemos, por exemplo, que já desde Abraão, Deus lhe promete uma terra que ele vai possuir, ele e a descendência dele. E aí então, nesse processo da promessa, não é, que Deus vai ao longo da história esclarecendo, aumentando, progredindo na revelação do conceito, num determinado momento no livro de Deuteronômio, Deus faz a seguinte revelação: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Eles estavam saindo do cativeiro no Egito, onde passaram 400 anos. Terra de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como a uma horta. Ora, a que será que
Deus está fazendo referência aí nesse texto de Deuteronômio 10? Quem sabe me falar o que é que na área da geografia e aqui na área da agrocultura, a que é que Deus está se referindo aqui, gente? Vamos pensar um pouquinho juntos. Como é que vivia e vive até hoje o Egito? Alguém sabe qual a característica geográfica fundamental do Egito? Rio Nilo. E do que é que o povo do Egito até hoje depende para a sua sobrevivência? As cheias do Rio Nilo. Então o Rio Nilo, quando ele enche, ele transborda e faz uma faixa de terra de um lado e de outro do rio se tornarem extremamente férteis, e essas duas faixas de terra, então, elas são canalizadas, trabalhadas para durarem os ciclos de plantação de cereal e para que eles pudessem, então, eles possam sobreviver, passar ano após ano. O resto do Egito é tudo deserto, exceto o delta do Nilo, o resto é tudo deserto. E é interessante isso ter uma relação importante com a religião dos egípcios. Porque quem era responsável na religião dos egípcios pela cheia do rio Nilo? Um deus específico, que era o faraó. Então, quando o rio enchia ano após ano, e era bastante agradável aquela cheia, e dava muitos frutos e etc., o povo acreditava mais em faraó. Quando tinha seca, o povo acreditava menos no Deus faraó. Agora pensa um pouquinho na história de José. O que é que José fez? Falou: olha, vem 7 anos de cheia no rio Nilo, e o Senhor vai ter abundância, mas depois vão vir 7 anos de vacas magras, aonde não haverá cheia. E aí o faraó acreditou na interpretação do sonho, porque ela era de fato correta, era uma coisa que Deus estava fazendo. E aí José se torna o homem forte do Egito. Por quê? Porque ele fortaleceu o poder de faraó. Olha só como Deus usa até uma religião falsa, nesse caso, uma mentira, para poder ali nutrir o seu povo. Porque foi pelo poder de José no Egito que o povo de Deus foi salvo. Então tem toda uma relação aí que a gente precisa entender. Só que agora o povo de Deus estava saindo da terra do Egito, um lugar onde eles regavam com o pé a semente plantada, estão indo para uma outra terra. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás a água. Não vai ser como o Egito. Não tem nenhum grande rio como o Nilo. Não existirão as cheias do Nilo. Não vai ter aquela facilidade de plantar naquele local às margens do rio. Mas vai ser diferente. Essa terra para onde vocês vão é uma terra da qual cuida Jeová, vosso Deus. Na cabeça dos egípcios, quem é que cuidava da outra terra? Faraó. Mas essa terra quem cuida é o vosso Deus. E os olhos de Jeová, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Por quê? Porque nós sabemos que foi Deus quem estabeleceu as estações do ano. Está lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos. E tendo Deus estabelecido isso, Ele está dizendo: é eu que vou cuidar de vocês, é eu que vou garantir que essas coisas aconteçam. E aí, quando aquele povo se rebelava, o que é que Deus fazia? Deus retia a chuva. É uma característica, uma condição climática, mas da qual Deus está no controle. E aí então Deus diz: vocês precisam aprender a serem dependentes de mim, na terra que vocês agora vão passar a possuir. Por todos os lados
essa terra prometida é a terra na qual eu vou cuidar de vocês. E aí então a história do povo com a terra começa lá com Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Abraão, ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha para todos os lados, e eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra. E isso aconteceu quando Abraão encontrava-se em Betel, num ponto médio aí na terra de Israel. E aqui então você tem um mapa que é obviamente posterior a Abraão, não é? Essa divisão, que é o mapa da divisão das tribos de Israel. Então, tribo de Ruben, Gade, Manassés, Naftali, Aser, Zebulon, Dan, Efraim, outro pedaço da tribo de Dan, Benjamim, Judá, Simeão, e os povos em volta, os filisteus, os amalequitas, os moabitas, que são o povo com quem o povo de Deus vive em grandes batalhas durante muito tempo. E Abraão então encontrava-se quase que no centro da terra, olhando para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Ele agora podia ver a terra na qual ele haveria de habitar. Só que um detalhe interessante aqui, que você tem um mapa de Israel. Nós sabemos que quando as terras bíblicas eram avaliadas dentro do mapa, eles olhavam o mapa desse jeito. Nós olhamos ao contrário, não é? Nosso mapa, normalmente, como a gente vê aqui, está tudo escrito na vertical, e para nós teria que ser na horizontal. Mas eles olhavam o mapa desse jeito. Esse mapa dá uma ideia interessante das regiões férteis e das regiões mais secas de Israel, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tentando mostrar com mais detalhe o que acontece. Como é que a gente sabe que eles olhavam o mapa não do jeito que nós olhamos, mas ao contrário? Por quê? Porque as palavras no hebraico que falam dos 4 pontos cardeais, ou como eles chamam, os 4 ventos, são essas palavrinhas: Safon, Kedem, Negev e Yamim. E nós temos então aqui esses 4 pontos cardeais, que significam o leste, que é adiante. Temos o oeste, que é para trás. Temos o sul, que é a mesma coisa que a direita, e o norte para a esquerda. Então a gente sabe que eles olhavam o mapa desse jeito, por causa da relação entre direita, esquerda, etc. A gente sabe que eles costumavam enxergar o mapa nessa perspectiva. E aí então nós encontramos essa terra, não é? Que é uma terra de muitos contrastes, muitos contrastes. A terra de Israel, o país de Israel, ele é pequeno. Então, se você pegar de norte a sul, ele tem aí, dependendo da configuração que você tiver, aí os seus 300 e poucos quilômetros. Em determinados lugares, ele tem uma largura de não mais do que 45 quilômetros. Então, você imagina um país que tem uma largura muito menor, talvez, do que a cidade de Salvador, tá? Em alguns lugares, se você for de um ponto a outro aqui, eu acredito que você cubra quase essa extensão, não é? No mapa mundi é um pontinho. Se você olhar aqui, isso aqui são os países aqui, a Europa, a Itália, não é? Aqui eu tenho a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita, o Egito, e aqui eu tenho Israel. Não é mínimo dentro do mapa esse lugar geográfico, não é? E aqui então eu tenho Israel, conforme nós temos a divisão geográfica hoje, a contemporânea, moderna. E aqui fica Jerusalém, aqui fica a faixa de Gaza, e aqui ficam as alturas do Golã. Aqui é onde existem a maioria desses bombardeios, não é? Com os países inimigos. E aqui na região de Gaza é onde nós vemos essas coisas, a maioria dessas coisas do Jornal Nacional.
Aqui eu tenho uma foto de Israel do satélite. Então, uma foto de satélite. Aqui eu tenho o mar Mediterrâneo, aqui eu tenho o mar Vermelho, aqui o comecinho do delta do Nilo, aqui eu tenho de novo o Mar Morto, o mar da Galileia, as alturas do Golã, e aqui os outros países subindo. Aqui eu tenho também no satélite essa terra numa perspectiva. Então eu estou olhando aqui do sul para o norte, e você está vendo aqui essa partezinha branca. Essa aqui são os montes, ou o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele é tão alto, que você sempre encontra neve nele. Ele tem neve perene por causa da altura. E aqui então do Monte Hermon nascem algumas fontes d'água que vão formar um rio e que vai desembocar nesse lago que era conhecido como o Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Lucas fala, é o lago de Genezaré. E aqui vai descendo então o Rio Jordão, não é? E essa mancha, e o Rio Jordão vai desembocar aqui no Mar Morto. Algumas características geográficas importantes para você entender o que acontece aí nesse lugar com relação ao relevo. Então aqui eu tenho o Monte Hermon, a cadeia de montanhas que formam o Hermon. O que acontece nesse processo? Aqui eu tenho o nível do mar, igual aqui do ladinho na praia, certo? De novo, aqui é mais fácil explicar algumas coisas. Tem lugar que você vai falar do nível do mar e o pessoal nunca viu o mar e não sabe o que é o nível do mar, mas aqui está tranquilo, não é? Então aqui eu tenho o nível do mar, ok? Aqui eu tenho o Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar. E aqui já é mais difícil de imaginar, porque eu acho que não tem nenhum, aliás, eu tenho certeza que não tem nenhum ponto em Salvador assim. Por quê? Porque o Mar Morto é o lugar mais baixo da face da Terra. Ou seja, é a depressão, a maior depressão que existe na Terra, natural, é o chamado Mar Morto. 400 metros abaixo do nível do mar. E lá em cima o Hermon, 2.800 metros acima do nível do mar. E aí então, no meio disso, eu vou ter aqui uma cordilheira de montanhas, que a gente chama de Cordilheira Central. Aqui eu tenho a planície costeira, onde existem vários, é um lugar muito fértil, como costuma ser as planícies logo no nível do mar, não é? Do outro lado do Jordão, eu tenho a Transjordânia, que já é fora de Israel propriamente dito. E aqui então eu tenho o Rio Jordão, que é esse rio que nasce lá nas alturas do Monte Hermon e que desce e vem até o Mar Morto. E aqui intermediariamente eu tenho o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Daqui dá para você ver melhor. Então, provavelmente em tempos passados havia, ou essas águas chegavam até aqui, inclusive o Mar Vermelho, mas hoje é extremamente seco. Exatamente o que aconteceu, nós ainda precisamos identificar em termos geológicos. Um evento que aconteceu, que obviamente teve grande influência aqui nessa região, é exatamente os fenômenos acontecidos em Sodoma e Gomorra, não é? E que eram exatamente nessa região do Mar Morto. E aí então a Escritura diz que houve enxofre, não é? Fogo sobre esses lugares, e essa região é puro enxofre. Então o Mar Morto tem uma salinidade tremenda. Esse mar, logo aqui do outro lado da rua, ele tem cerca de 4% de sal. O Mar Morto tem... Não, esse aqui já é o Mar Vermelho. Esse é o Mar Morto. Aqui o Mar da Galileia, tá? Galileia, Mar Morto, Mar Vermelho, ok? Aqui é que eu estou dizendo que provavelmente eles eram emendados num passado.
Mas esse Mar Morto tem 12% de salinidade. Então, se você pegar um belo copo de água do Mar Morto e tomar, a probabilidade de você morrer é muito grande pela quantidade de sais que existe nele, tá? Então, é interessante que esse mar da Galileia, ele está 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então você imagina aqui, 0, do lado de cá menos 200, aqui menos 200 ainda, ou seja, menos 400. Então eu tenho 200 abaixo do nível do mar, 400 abaixo do nível do mar, uma cadeia de montanhas desse lado e outra cadeia de montanhas desse lado. E aí alguém se pergunta, mas pastor, estranha aquela história que havia tempestades lá no mar da Galileia, afinal de contas era um lago. Ora, elas existiam e existem até hoje. Por quê? Porque dependendo da conformação dos ventos, isso aqui vira um cano, ou o famoso ar encarnado, né? Ou encanado, vai. Meu avô costumava dizer ar encarnado, era vermelho, né? É um tubo de vento que provoca literalmente tempestades num lago que tem 22 quilômetros na sua extensão e cerca de 12 a 14 quilômetros na sua largura. E de repente se formam ondas altas capazes de tombar um barquinho de porte médio, talvez do tamanho do barco que Evandro tinha e que ele não tem mais. Eu estou muito chateado com essa história, mas isso é outro detalhe, né? Então nós temos aqui essa conformação da terra, não é? E entre o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, e o Mar Morto, nós encontramos então o rio Jordão, que sai daqui e vem até essa região. Então, assim se conforma essa terra de grandes contrastes. Isso é importante para eu fazer uma leitura apropriada do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da Bíblia, do livro de Salmos? E a minha resposta é sim. E eu vou tentar mostrar para vocês agora através de um pequeno teste. Vamos ver se vocês me ajudam aqui. Eu vou fazer algumas pesquisas aqui e você vai me responder. Cite qualquer grande característica geográfica de uma terra para ver se a gente encontra no livro de Salmos. Diga aí, por exemplo, a palavra mar, ok? No livro dos Salmos aparece 28 vezes, em 28 versículos. E eu tenho que saber que mar é esse. Se ele está falando do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, se é o Mar Morto, se é o Mar Vermelho, e assim por diante. Cita aí para mim alguma coisa para eu fazer uma pesquisa aqui. Eu estou com um programa aqui, uma chave bíblica eletrônica, eu digito a palavra, ele me dá na hora quantas vezes aparece no livro dos Salmos. Vamos lá. Hã? Não entendi. O fértil crescente. Essa é uma terminologia, ainda que a ideia do fértil, do crescente fértil, seja antiga, a palavra certamente ela é contemporânea, ela não vai aparecer no livro de Salmos, mas eu posso bater a palavra fértil e ela não aparece nenhuma vez nos Salmos. Hã? Tigre. Acho que não vai aparecer também no livro, porque eu estou pesquisando só o livro dos Salmos, ok? Não tem os dois montes. Pronto, agora nós vamos começar a encontrar. A palavra montes também aparece 28 vezes no livro dos Salmos. E aí, muitas vezes, esses montes são, isso só no plural. Agora, se eu digitar a palavra monte no singular, aparece mais 17 vezes. E provavelmente esse monte aparece com um nome na frente, o monte X, o monte Y. E aí você lê lá, e será que entender a referência geográfica do monte tem alguma relevância? E a resposta é sim, muitas vezes. Por exemplo, a palavra rio aparece 4 vezes nos Salmos. Ontem, Salmo 46, há um rio
Salmo 66 fala que o povo converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Salmo 72, domine ele o mar, de mar a mar. Olha só que interessante, domine ele de mar a mar. O que tinha na cabeça do salmista quando ele falava que Deus deveria dominar de mar a mar? Será que ele está fazendo referência a esses mares que eram conhecidos, o mar Mediterrâneo e o mar Morto, ou o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho? Provavelmente. Então, essas são coisas que nós precisamos conhecer. O texto diz, domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Muito provavelmente o salmista tinha uma configuração geográfica muito específica na cabeça ao fazer isso. Aliás, aqui a título de interesse e detalhe, nós ficamos nos perguntando, onde é o jardim do Éden? Onde é que ele foi parar? E aí você vai lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, e você encontra uma descrição geográfica, logo no comecinho da Bíblia, que diz que esse jardim ficava entre 4 rios, o rio Tigre e o Eufrates, como já foi aqui mencionado. O rio, alguém me ajuda aí, vai gente, capítulo 1, o Pison e o Gion, é o Gion mesmo? É o Gion, né? O Pison e o Gion. Ora, um desses nós não temos a menor ideia onde seja, mas o outro diz que ele circunda a terra de Cuxi, e a terra de Cuxi são as terras do Egito. Então a provável referência geográfica, pelo menos contemporânea, que eu tenho, é que seja alguma coisa ali em volta do Egito. Então, se eu tenho o rio Nilo de cá, e tenho lá do outro lado o Tigre e o Eufrates, falta um quarto para eu fazer esse limite geográfico. Mas se você quer saber onde é o Éden fica entre esses lugares. E é interessante que sempre que alguém era mandado embora para onde? Para o leste. Então, quando Deus expulsou do jardim, diz que Deus colocou aqueles anjos, não é? No leste, para que eles não voltassem ao jardim. Depois, quando Deus expulsa Caim e amaldiçoa Caim, manda ele para onde? Mais para o leste ainda. Então eu tenho de cá, eu tenho o mar, que não dá para ir para lugar nenhum. E aí então, se o jardim fica nessa grande região, sempre se envia para o leste aqueles outros. E aí você começa a imaginar então que você tem aqui uma delimitação interessante, e Deus manda o homem fazer o quê? Encher a terra. E era então exatamente a expansão do jardim por toda essa região, que talvez seja exatamente o que hoje nós conhecemos por crescente fértil. Então há possibilidades, a geografia nos ajuda aí a entender alguma coisa nesse sentido. Mais algum elemento geográfico que você queira aqui que eu pesquise? Palavra orvalho. Eu acho que essa aparece pouco. 2 vezes, Salmo 110, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. E o Salmo 133 é como orvalho do Hermon. Ok? Vale também. Vale, vamos lá. Vale aparece 9 vezes no singular, vales aparecem 2 vezes no plural. Montanha, vamos ver se aparece nesse formato, aparece só uma vez no Salmo 30, versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei conturbado. E aqui eu podia procurar Oriente, Ocidente, uma série de características geográficas, e aí então no final a gente ia somar o número dessas características, e nós vamos ver que elas aparecem a centenas, se não aos milhares. Então entender a geografia da Terra nos ajuda na interpretação do texto. Esse é o ponto que eu quero deixar
aqui muito claro com vocês. Então, eu vou tentar dar uma passeada rápida com vocês nas principais características da Terra, para vocês terem aí esse mapa mental. Provável que na sua Bíblia tenha alguns mapas que você pode acompanhar e observar, para que você faça os elos de ligação no processo de interpretação. Mana, leite e mel, em relação à terra. O que significa mana, leite e mel? Olha, você tem que perceber ou entender da onde primeiro o texto vem. Há uma promessa de Deus de que eles vão para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, a ideia é que com facilidade se obteria leite e mel dessa terra. Leite e mel expressam o vigor que vem do leite, que todo animal pequeno precisa para crescer, e o mel expressa a força e a doçura. Então Deus diz: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Então eles esperavam uma terra que lhes desse abundância de alimento, ao contrário do que eles viviam na terra do Egito, que era uma situação de escravidão, onde eles passavam necessidades, não é? Só que eles tinham que passar pelo deserto, e no deserto começou a ter falta de algumas coisas, né? E eles choravam: aquela carninha na terra do Egito, aquela cebolinha gostosa, não é? E aí então eles recebiam do céu o maná, e recebiam do céu as codornizes, mas eles ansiavam por ter alguma coisa diferenciada no seu cardápio, não é? Então eles ansiavam por uma terra que lhes trouxessem mais coisas. Quando os espias chegam na terra, eles veem mananciais de água, lugares que eram oásis. A terra sempre já era seca naquele tempo, mas havia determinados pontos na terra que eram verdadeiros oásis, onde havia tâmaras em abundância, e aí então mel em abundância, doçura em abundância. Um desses lugares é Jericó. Jericó é um oásis ali no meio de lugares secos. E aí eles plantavam uvas. O texto lá que diz que precisavam 2 homens para carregar um cacho de uva. Veja bem, não é que as uvas eram imensas e pesadas, não façam a figura errada, mas eram cachos de uva longos. Então, para você carregar um cacho daquele, se você fosse tentar pegar sozinho, ele ia se desfazer. Então você precisava de pelo menos 2. Eles amarravam os cachos em varas, não é? 2 pessoas carregavam o cacho, e o cacho não se desfazia. Por isso que os cachos precisavam de 2 pessoas para carregar. Não é que era uma uva do tamanho de uma melancia, né? Então eles precisavam das pessoas para carregar. E aí então, quando eles chegam lá, de fato, era uma terra de grande doçura e força, uma terra que mana leite e mel, debaixo daquelas condições que a gente leu lá em Deuteronômio 11. Eu vou cuidar de vocês. Mas como quero bem deixar claro para vocês aqui, é uma terra de contraste. Existe um lugar onde mana leite e mel, mas grande parte dessa terra é uma terra desértica. É deserto mesmo. E deserto é sinônimo de perigo e sinônimo de morte. Essa é uma coisa que a gente precisa também entender quando vai ler vários textos que falam de deserto, de sequidão. Nós cantamos aqui um dos salmos, nós cantamos sobre a sombra. É uma coisa importantíssima achar uma sombra naquele lugar. É igual quando você está numa praia, num sol escaldante, e não tem um lugarzinho para você botar o coco debaixo, não é? Você pode sofrer uma desidratação e etc. O deserto é um lugar cruel, porque de dia faz esse calor, desculpem a expressão, dos infernos, não é? Infernal, um negócio terrível de matar, e de noite esfria, mas esfria de congelar o osso. O lugar onde eu mais passei frio na minha vida, que eu me recordo, foi exatamente na região do Monte Sinai, de noite. Era de gelar o osso,
e isso no deserto que de dia era escaldante. Então tem todos esses contrastes. É uma terra que emana leite e mel, mas ao mesmo tempo é uma terra onde existem muitos sinônimos de morte, que são esses lugares secos e difíceis. Muito bem, eu quero começar fazendo uma descrição para vocês um pouquinho do que é que existe no norte de Israel. Essas linhas vermelhas são as fronteiras de Israel nos dias de hoje. A linha preta são as fronteiras de Israel na divisão das tribos, ok? Então essa pretinha aqui é o que seria o Israel antigo. Bem no norte, nós encontramos esse conjunto geográfico que são os chamados Montes do Hermon. Se você está olhando aí bem a foto, você está vendo que é um lugar com neve. E essas neves são quase que permanentes, ou seja, elas estão sempre lá, mais ou menos, dependendo do inverno, elas estão sempre presentes. E aqui é uma foto tirada de cima do Monte Hermon, olhando para dentro da terra de Israel, para as planícies e etc. Aqui você está vendo o Mar da Galileia. O Mar da Galileia. Então, desse lugar de neve, ali não muito longe, um lugar que é fértil e que é muito quente, um lugar de contraste. O Monte Hermon, se dá para identificar. É aqui, tá, essa foto eu estou tirando, está sendo tirada de cima. O Monte Sião você veria lá no fundo, tá? O Monte Sião, gente, não é uma montanha que você vem vindo andando num plano e de repente ele está lá, ok? O Monte Sião é um monte entre vários montes numa cadeia de montanhas. Então é difícil você ter uma identificação específica de longe, mas a cadeia de montanhas você observa aqui descendo, não é? Até chegar no sul, e eu vou tentar mostrar isso daqui a pouquinho para a gente poder perceber. Esse Monte Hermon, ele é citado em Josué capítulo 11, no Salmo 33, Juízes 3:3, Mateus 16, 13, 17, no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, com certeza o monte mais alto que existe aí dentro dessas terras, não é? E então aqui nós estamos vendo esse monte, olhando aqui para o vale do Rio Jordão, para a região sul de Israel, não é? E é muito interessante o que acontece nesse monte. Essa neve que está em cima e que é realimentada anualmente no período do inverno, ela é absorvida pelas rochas porosas do Monte Hermon. Essa água então desce por dentro do monte e alimenta lençóis freáticos abaixo do nível da montanha, obviamente abaixo da terra, não é? Os lençóis que vão formar o comecinho, a fonte do Rio Jordão. Então o Rio Jordão nasce aí nas fraldas, a gente pode dizer, do Monte Hermon, conforme a gente pode perceber. Ora, esse monte, ele é citado algumas vezes, como eu já disse, não é? Bem lá acima, bem no norte, ficava dentro das fronteiras de Israel, do Israel antigo. Então eu tenho, por exemplo, Josué 11, tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, e aqui então, daqui a pouquinho eu vou mostrar no mapa o que é o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o Monte Alaque, que sobe de Seir até Baal-Gad, no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon,
e também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Depois eu tenho o Salmo 133, que é um cântico de romagem de Davi, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, se nós formos olhar no nosso mapinha, esse salmo cita 2 pontos geográficos extremos da terra de Israel. Cita o monte de Hermon, bem lá em cima no norte, e cita o Negev, que é toda essa região aqui embaixo, que é um grande deserto, que é também a palavra sul na língua hebraica. Quando alguém quer falar eu vou para o sul, ele fala eu vou para o Negev. Ok? Muito bem, vamos tentar entender um pouquinho o que é que esse salmo quer nos dizer, quer nos apontar. Primeiro, nós partimos do princípio, e ontem até eu estava falando para o Samuel, de que esses títulos que aparecem aqui nos Salmos, eles estão corretos. Eles não são parte do texto original. Eles não são parte do texto original. Mas eles são a fonte mais antiga de informação que eu tenho sobre os Salmos. Então eu sempre parto do princípio de que até prova em contrário é uma informação confiável que eu tenho, que alguém colocou no processo de ajuntar os Salmos. Porque outra coisa que você precisa lembrar é que o livro de Salmos ele tem texto de dezenas de autores diferentes. Desde textos de Moisés até textos de grande parte do livro 1 dos Salmos são textos de Davi, e depois temos outros vários salmos e vários que eu não sei qual a origem deles, não é? Em algum ponto da história alguém precisou pegar essa coleção de textos e colocá-la junta e organizá-la. E aí então houve obviamente o que a gente chama de um processo editorial. Então eu parto do princípio que essa informação está certa, que é um salmo de Davi, e que esse foi colocado dentro do livro nessa categoria de cântico de romagem. Como eu disse ontem, a palavra romagem vem da onde? Português? Não, romaria. Nós temos romaria, a palavra romaria, romagem é uma romaria, quando o povo se reúne e caminha junto até um lugar sagrado. Essa é a ideia. Eles iam para o templo fazer a adoração a Deus. Então, partindo do princípio que o texto é de Davi, então Davi estaria dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí nós precisamos tentar identificar por que é tão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí quando a gente vai olhar esse texto lá na língua hebraica, a gente descobre interessante, essa palavrinha viver unidos, que é a palavra shevet, que também pode significar morar, habitar. Essa ideia, viverem juntos, ela é usada poucas vezes na Bíblia. Mas as poucas vezes que ela é usada num contexto onde existe a ideia de unidade da terra. Ou seja, onde a terra está unida. E aqui você precisa lembrar da história de Davi. Davi sucedeu Saul, que era chefe, rei, governador sobre uma determinada parte das tribos de Israel. Quando Davi é finalmente colocado como rei sobre Israel, ele é colocado como rei sobre umas poucas tribos. São poucas as tribos que recebem o reinado de Davi como um reinado legítimo sobre eles. Passam-se vários anos, se eu não me engano, 7 anos, até que o resto de Israel reconheça Davi como rei. Então houve um determinado momento na história de Israel em que
aquelas 12 tribos de Israel, espalhadas por todo esse território, elas agora se tornam um reinado só. E é exatamente nesse ponto que Davi estabelece então um lugar só, que seria a capital, que se torna Jerusalém, e um lugar só aonde estaria o tabernáculo, que é a unidade religiosa do povo. Então, o que Davi está dizendo que é bom e agradável é o fato de que todos os irmãos, ou todas as tribos agora, estão unidas debaixo de uma só liderança política, de um rei que é da família, conforme uma profecia que havia sido dada já por Jacó. E se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 48, 49, onde existem as várias profecias a respeito dos filhos, ele tem uma profecia específica sobre Judá. E a profecia específica sobre Judá é dizendo que Judá dominaria sobre os seus irmãos, e que o cetro não se afastaria da sua mão. Ora, o cetro é o símbolo do poder do rei. Agora Davi torna-se o rei de Israel, de todas as tribos de Israel, todas estão debaixo do seu domínio naquele reinado, e agora sim, então, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Percebem como existem uma série de implicações em volta disso, que o texto não está falando só da gente estar aqui sentado junto ouvindo hoje a palavra de Deus, que também é bom e agradável, diga-se de passagem, mas é um sentido muito maior. Era uma nação debaixo de um governo, de uma linhagem davídica que havia sido profetizada já por Jacó, palavra de Deus, para que o povo vivesse dessa forma. Então agora de fato é bom e é agradável viverem unidos os irmãos nessa condição. Israel tem um rei, Israel tem uma capital. Mas o que mais o texto diz? Segunda parte diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Eu já fiz menção desse óleo. Esse óleo está descrito no livro de Êxodo e depois também no livro de Levítico. Era o óleo da unção sacerdotal. Deus, dentre as várias tribos de Israel, escolheu a tribo de Levi para ser a tribo dos sacerdotes. E dentro da tribo de Levi, escolheu a família de Arão para ser a família dos sumos sacerdotes. Ora, o que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote, além de ser responsável por todo o processo sacerdotal, ele tinha algumas tarefas que só ele podia fazer. E especificamente 2 ocasiões do ano ele tinha uma responsabilidade muito especial. Uma delas era na Páscoa, quando o sacerdote ele era responsável por imolar o chamado Cordeiro Pascal. E aí então nessa cerimônia ele ia todo paramentado com as roupas descritas lá no livro de Levítico que ele deveria usar. Havia um outro dia chamado dia do Yom Kippur, era o dia da expiação, que era o dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Diferente do sacrifício da Páscoa, nesse dia ele não usava as roupas todas, ele ia só com uma roupa branca. Só com uma roupa branca, ele não usava a mitra ou aquele chapéu, que interessantemente eu estava comentando com alguém, a Igreja Católica Romana, nas suas cerimônias, ela tira muita coisa do livro de Levítico. E eu disse para alguém, é um livro interessante para o evangelismo. Por quê? Porque você mostra que essas coisas já passaram e novas coisas agora estão no lugar.
Mas então, nesse dia do Yom Kippur, ele vestia só uma veste branca para entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos. Mas na Páscoa, ele ia todo paramentado, e ele era um homem ungido. Uma figura para nós ocidentais não é muito agradável. A indústria dos óleos e cosméticos, contemporânea, vive tentando criar cosméticos que sejam bem utilizáveis e o menos gosmentos o possível, não é verdade? Quer dizer, olha, esse creme não cola, não faz isso, etc. Mas você imagina alguém pegando um pote com azeite de oliva e várias especiarias e chegando e derramando sobre a cabeça de alguém. Não é uma figura muito agradável, fala a verdade, não é? Agora você acrescenta isso, a poeira e a secura do deserto, o negócio não fica bom, não é? Mas para eles era um bálsamo, porque isso não era fácil de se obter, eram coisas difíceis de se obter. E era dessa forma que o sacerdote era escolhido, ou era ungido, para cumprir o seu ofício sacerdotal. Mas a figura é mais rica ainda, porque o texto diz que esse óleo era derramado na cabeça de Arão, que era o sumo sacerdote, não é? E quando ele descia pelo cabelo, descia pela barba e descia para a gola das suas vestes. E na gola das vestes do sacerdote ele usava, segundo a instrução que existe aí no livro da lei, existia um peitoral. E no peitoral do sacerdote havia na frente 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. E em cima do peitoral, em cada ombro havia uma pedra, e em cada uma dessas pedras escrito o nome de 6 das tribos de Israel. 6 de um lado e 6 do outro. Quando o sacerdote era ungido, ele era ungido para servir o povo de Deus de maneira completa. E não era possível alguém dizer, eu não quero participar dessa unção. Não era possível alguém dizer, eu quero ficar do lado de fora dessa unção. O sacerdócio seria incompleto se alguém tivesse de fora. E a bênção de Deus não seria completa se não houvesse essa unidade debaixo da qual o sacerdote ministrava. Então, o que acontece? O óleo desce, ele unge o sacerdote, e ele unge o sacerdote para um serviço para o povo de Deus que vive na unidade. Agora então, não só política, como é bom viverem unidos os irmãos, mas também na unidade religiosa, ou melhor, na unidade espiritual. Aquele povo precisava ser um povo unido. Eles estavam debaixo do mesmo sacerdócio e debaixo da mesma unção. E aqui eu posso, sem medo, fazer uma aplicação neotestamentária. Por quê? Porque o Novo Testamento estabelece aquilo que é chamado o quê? O sacerdócio universal dos crentes, que é feito debaixo de um Espírito, em um só corpo e um só batismo e uma só fé. Essa é a ênfase de Paulo. Então o povo vivia a unidade em várias dimensões, e é nessas dimensões que Deus aprova a sua bênção sobre esse povo. Daí então a terceira figura é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Olha a figurinha de novo. O Hermon aqui em cima, aqui nessa região, Jerusalém e os montes de Sião. A pergunta é, como é que esse povo era abençoado pelo orvalho do Hermon? Afinal de contas,
esse orvalho do Hermon não cai aqui, é muito longe, são 200 quilômetros talvez, um pouco menos. Como é que esse orvalho cai? E aqui o texto tem uma figura de linguagem interessante. Olha aqui, a repetição de uma palavra. Essa é uma coisa que você precisa perceber quando vai ler a Bíblia. Se há uma palavra repetida várias vezes, provavelmente o autor esteja querendo passar uma mensagem através dessa palavra. Ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce, e o qual desce, e é como o orvalho do Hermon que desce. E aqui uma coisa que você só consegue perceber se você souber o hebraico, ou se alguém então puder lhe dizer a respeito disso. O rio que corre e que nasce aqui no Monte Hermon chama-se Rio Jordão. Vocês já me viram falar aqui Yavé e Javé ou Jeová, não é? É porque essa letrinha na língua hebraica, que é um iota, ou um iod, melhor dizendo, o iod, ele, quando é transliterado, passado para outras línguas, às vezes ele vai transliterado com a letra J. Então esse rio, que é o rio Jordão, ele é o rio Iordã, na língua hebraica, Iordã, que é a mesma palavrinha, a mesma raiz de uma palavra, que é a palavra Yarad, Jordã, o I, o R e o D, que é o verbo descer. Então o nome do rio Jordão é o rio que desce. Esse é o nome. Agora você pode então começar a entender melhor a figura. É como o orvalho, é como o óleo que desce, é como o óleo que passa pela barba e desce para a gola, e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ora, ele não cai aqui nos montes de Sião, mas a terra de Israel, ela é totalmente dependente de um principal rio que não é grande mesmo, é até pequeno, em alguns lugares bem estreitinho e raso, que é esse rio Jordão que desce. E a terra toda depende desse rio para a sua sobrevivência. Então o que o salmista está dizendo sobre o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e o Jordão nem passa em Jerusalém, ele passa longe, passa mais de quase 30 quilômetros de Jerusalém, na verdade é um contexto onde está sendo usada uma figura geográfica para dizer ou para falar da unidade da bênção de todos juntos, ou seja, do norte até o sul. Todo mundo depende da unidade do reinado, e todo mundo depende da unidade do sacerdócio. Quem quiser cair fora, perde a bênção. Essa é a mensagem do texto. E é interessante, mais uma figura, porque diz que ali aonde? No Hermon ou em Sião? Provavelmente em Sião. Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que é o quê? Que é a promessa do pacto, é a promessa da aliança no sacerdócio. Vocês precisam cumprir todos aqueles passos no sacrifício, no culto, para terem a sua vida eterna. Mas onde é que tem neve eterna? No Hermon. Então o salmista usa as figuras de linguagem de maneira bem rica para dar àquele leitor uma boa ou uma impressão interessante a respeito da necessidade da unidade no meio do povo de Deus, e daquilo que nos diz a Escritura: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós temos que lutar por isso. Eu creio que essa é uma das ideias básicas, fundamentais, que nós encontramos aqui nesse texto. Então, sem geografia fica difícil de entender, não é? Mas com um conhecimento que você pode ir obtendo paulatinamente dessas estruturas, dessas ideias. E aqui um desafio para você.
Você está aqui, provavelmente você é alfabetizado, provavelmente você fez todo o curso fundamental, o ensino médio e faculdade. E alguns incansáveis vão e fazem um curso de mestrado, uma pós-graduação e etc e tal. Quando chega na área de Bíblia, você vai na casa desses mesmos crentes que fizeram tudo isso, você não encontra um dicionário bíblico, você não encontra um livro de instrução bíblica, você não encontra nada relativo à Escritura. Então aqui uma advertência: para estudar bem a Bíblia, você precisa de boas ferramentas, você precisa de uma boa biblioteca bíblica, com livros de geografia bíblica, com livros sobre a história de Israel, com livros até sobre a arqueologia, que vão te ajudar então a desencavar algumas pedras. Isso não é papel só do pastor, isso é papel dos crentes. Uma das coisas que a reforma nos legou e que nós precisamos fazer com muita seriedade é o chamado livre exame das Escrituras. Alguns dizem que era livre interpretação, isso não é verdade, mas o livre exame nós somos orientados a fazer. E vocês então, para fazerem esse livre exame, deveriam ser como os crentes de Bereia. À medida em que alguém fala, vocês precisam conferir Escritura com Escritura, e para fazer isso vocês precisam de ferramentas. É a minha recomendação para vocês. Então essa é a terra de contrastes, a terra de Israel de norte a sul. Só para vocês terem uma ideia, essas partes verdes são as regiões divididas de Israel. Então tem aqui a planície costeira, depois as cadeias montanhosas, aqui o vale de Jezreel, aqui o vale do Jordão, não é? E aqui a região do Negev, não é? A região do sul de Israel. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais. Isso é outra foto aí da região do Monte Hermon, não é? Aqui ao fundo o Monte Hermon, e essa região é chamada Golã Superior. Existe uma menção em Isaías contra os cedros do Líbano alto, muito elevado, contra os carvalhos de Bazã, que é essa região aqui. Aparentemente no passado era uma região onde cresciam carvalhos e etc, mas que hoje é uma região empobrecida, não é? No solo. Uma coisa que você encontra em abundância nessa região norte de Israel é pedra. Como tem pedra! Todos os campos, para alguém arar um campo, você tem que primeiro arrancar as pedras, porque o arado vai embora em 5 minutos, não é? Daí a parábola do Senhor Jesus: olha, um caiu na estrada, outro caiu na pedra e etc, porque era muito comum que isso viesse a acontecer. Então aqui o Hermon, e essa aqui é a região então de Bazã, não é? Isso é uma foto contemporânea, óbvio, né? Na época dos Salmos o pessoal não tinha máquina de 5 megapixels para tirar fotos, mas aqui você vê o Mar da Galileia ao fundo, e aqui um grande campo de trigo, ok? Onde nessa região de Bazã são hoje cultivados esses campos. Aqui de novo uma foto de cima de um monte, contemplando aqui regiões alagadas, tirada dessas fontes aí da região do Golã, das alturas do Golã, do Monte Hermon, e formando áreas irrigáveis para plantação, tá? Então ainda estamos aqui na região norte, agora um pouquinho mais abaixo, que é esse Vale do Jordão, antes um pouquinho do Mar da Galileia. Havia em alguns mapas, você vai encontrar um terceiro acidente geográfico, que é um laguinho bem aqui em cima, que se chamava Lago Hulé. Só que hoje, quando você vai e tira uma foto de satélite e faz um mapa contemporâneo, você não vai encontrar, porque esse lago foi drenado. Então ele não existe mais, mas ele existia aí nessa região. Aqui está o Rio Jordão. Vocês estão vendo que não é um grande rio, não é?
Isso é antes dele chegar aqui no Mar da Galileia, e nós vamos então avaliar um pouquinho dessa região aqui da terra. Você pode ver que é um lugar mais fértil, mais esverdeado, não é? Aqui as árvores plantadas junto a ribeiros de águas, não é? Aqui só um detalhe geográfico interessante: você vai andando em Israel, de repente você encontra um morro que é chapado em cima, e aí você sabe que ali tem uma cidade, uma civilização antiga. E essa aqui é a cidade de Azor. Então, para você ver bem, aqui está a encosta desse lugar, não é? Aqui está a superfície, e essa cidade de Azor, ela é mencionada no livro de Josué, no livro de Juízes, em 1 Reis, em vários lugares. Aí eles vão escavando então esses lugares, não é? Encontrando templos, casas, várias coisas interessantes. Você encontra isso muito aí na terra de Israel, né? Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor, feriu a espada do seu rei, porquanto Azor antes era a capital de todos esses reinos. Então é um sítio arqueológico muito rico, não é? Encontra-se bastante coisa interessante por lá. Aqui de novo uma foto de satélite tratada, não é? E aqui você então vê essa região norte, aqui o Monte Hermon, aqui o Mar da Galileia, como eu falei, cerca de 22 quilômetros aqui, na parte mais larga, cerca de 14 quilômetros, e aí então aqui era esse lugar que era a capital, que era Azor, ok? Aqui já chegando pertinho do Mar da Galileia, observe como ele parece uma bacia. Está vendo? Que por todo lado dele ele tem montanhas que formam esses ventos que depois vão causar as tempestades que estão por aí, não é? Olha aqui as pedras, terreno extremamente pedregoso, difícil de ser trabalhado. E aí então você encontra em alguns lugares, aqui o Mar da Galileia, você encontra algumas coisas interessantes. Aqui é a entrada do Rio Jordão no Mar da Galileia, quando ele entra no Mar da Galileia, e essa aqui é a chamada planície de Betsaida, que é uma cidade bíblica mencionada, que fica em alguma região aqui desse lado do Mar da Galileia, que Jesus fala: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, e etc e tal. De novo, agora outro lado aqui do Mar da Galileia, não é? Que vai ir para aquilo que é chamado o lago, por Lucas, é chamado de Lago de Genezaré. E essa planície aqui então é conhecida por planície de Genezaré. Bom, de novo, esse lugar, o mar, não é? Aquele texto de Jesus expulsou o demônio dos corpos caídos no precipício, né? Então, prováveis que sejam essas planícies, ou outras em volta, onde eles se precipitam no mar, mas é tudo aí em volta. Existem várias montanhas aqui em volta que você percebe. Como essa é a parte sul, você não vê, mas em outros lugares você vê, tá vendo? Em volta do mar todinho, vários montes são aqui perceptíveis, tá bom? Aqui uma figura contemporânea, vários barquinhos, não é? E aqui tem uma história interessante. Aliás, você vai lá nesses lugares, você come o peixe de São Pedro, não é? Que é um peixe que eles pescam lá, St. Peter Fish, nos lugares em volta. Isso aqui é uma história muito interessante. Em volta do lago existem várias comunidades judaicas, e no tempo da seca o lago seca, e aí viram aí centenas de metros de lama em volta do lago de Genezaré. E um dia, 2 cabras andando nessa lama, enfiaram o pé na lama e cutucaram um negócio duro, e começaram a escavar. E quando eles foram escavando, eles descobriram a estrutura de um barco
que foi depois datado como sendo um barco do 1º século. Ou seja, eram os barcos desse modelo romano que eram usados naquela época e que são tantas vezes mencionados no Novo Testamento, não é? Eles fizeram um negócio muito interessante para não destruir, como aquilo estava preservado há 2000 anos debaixo da lama. Se eles fossem tirar, ia destruir tudo. Então o que eles fizeram? Eles chamaram uma companhia especializada e eles injetaram isopor em volta dessa estrutura. E aí eles foram no meio daquela lama cavando canais para não tirar aquele negócio da água, e levaram esse barco flutuando até um lugar seco e colocaram então aí debaixo de uma estrutura, e ele continua debaixo d'água hoje. Se você for lá visitar o barco, inclusive com alguns tipos de pequenos peixes que comem o material que destrói a madeira, para que ele não se decomponha, não é? Mas alguns querem dizer que esse fosse o barco que Jesus andou. Obviamente não faz a menor diferença, mas era num barquinho desse tipo que eles andavam naquela época. Um detalhe arqueológico interessante: essas são as ruínas da cidade de Cafarnaum, que era o quartel-general, né, onde Jesus morava e se partia para as suas viagens. É onde ele habitava, exatamente à beira do lago, não é? Você encontra em Cafarnaum uma sinagoga do século I. Essa estrutura aqui, se eu não me engano, é do século IV, mas embaixo dela tem as fundações da sinagoga do século I. E aí então a gente sabe que foi aí nessa sinagoga grande parte dos embates que são narrados aí no Novo Testamento, não é? Então aí já é uma sinagoga mais do século III, IV, mas em volta aqui você vê os fundamentos da sinagoga mais antiga. Aí uma foto aérea de outra sinagoga ali pertinho, em Kfar Baran. Então existem várias dessas sinagogas ali em volta. Isso aqui é uma reconstrução de como seria uma sinagoga naquela época, não é? Das colunas, os leitores e etc. Aqui, árvores naquela região da Galileia, e essas aqui são as verdadeiras oliveiras. São as árvores, não é? Que são várias vezes mencionado, o fruto da oliveira, etc. E eu, muito esperto, fui lá e arranquei uma e botei na boca. Eu já não gosto de azeitona, mas aí agora, então, o meu gosto se tornou, porque é horrível quando não é curtido, é um gosto terrível. Mas existem oliveiras milenares em Israel, mais de 1000 anos, e em campos dessa forma. Acredita-se que foi num campo desse onde teria acontecido a multiplicação dos pães, etc., quando fala que eles estavam aí à beira do vale. Mais um pouquinho para a direita, o Vale de Jezreel, que é um vale muito fértil, fica ao lado do Monte Carmelo, que tem vários episódios, ou alguns episódios do Antigo Testamento relatados com relação a isso. E é nesse Vale de Jezreel que o Apocalipse fala da grande batalha, etc. e tal, que nós precisamos interpretar corretamente, não é? Então fica nessa região aqui, uma região muito fértil. Daqui para baixo, que é a região de Samaria, essa partezinha aqui, é montanha, deserto, pedregulho, tudo seco. É uma cadeia de montanhas secas, muito secas. Aqui ainda o Vale de Jezreel hoje, né? As plantações. Esse é o Monte Tabor, que fica na região mais baixa da Galileia, e que é mencionado algumas vezes no texto. No Salmo, ele é mencionado no Salmo 89 e alguns outros textos da Escritura. Aqui uma visão geral do vale que separa o Monte Gerizim do Monte Ebal. E o Monte Gerizim é importante também, porque era o lugar onde os samaritanos adoravam, não é? E provavelmente no Novo Testamento isso assumiu uma importância
relevante. Tem aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana em João no capítulo 4. Isso aqui é uma escavação, não é, de um lugar muito antigo, um tel, que é reconhecido como sendo a cidade bíblica de Ai. Ai aparece várias vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando Abraão olhou a terra em volta, ele estava entre Betel e Ai, e esse é reconhecido como esse lugar. Olha como tudo é de pedra, a construção é de pedra bem picada, bem quebrada, que significa uma coisa também bem antiga. Isso é a Ai moderna, né, como a cidade é hoje. Aqui interessante, como é tudo cheio de pedra, eles precisavam catar as pedras para poder plantar. E eles precisavam fazer alguma coisa da pedra. O que eles faziam? Eles cercavam as propriedades com essas pedras. Eles iam empilhando e fazendo. E eles criavam torres no meio da plantação, aonde um pastor ou um agricultor podia vigiar o que estava acontecendo. Várias vezes aparece torre de vigia. Uma torre de vigia pode ser uma torre de vigia em cima de um muro de uma cidade, ou pode ser uma torre de vigia num campo, como essa que está aí no meio, não é? Onde a pessoa subia para vigiar o que estava acontecendo em volta e cuidar da sua propriedade. A sebe, isso, a minha sebe, que era um cercado, exatamente essa ideia, tá? Então até hoje você encontra essas características geográficas aí lá em Israel. Essa é a contemporânea cidade de Betel, que é o lugar onde Jacó fez o seu altar, e o tabernáculo teve um templo lá, havia um centro de culto em Betel, e assim por diante. Aqui nós já estamos caminhando e enxergando aqui o Vale do Jordão. Então você pode ver que tem montanhas por todo lado, não é? Do lado de cá é montanha, do lado de lá é montanha, e aqui o vale, o Rio Jordão passa por ele. São as terras, obviamente, mais férteis que nós encontramos dentro dessa região. Tem lugar que esse Vale do Jordão chega a ter 14 quilômetros de largura. Então é uma planície grande, muito grande. A Jericó encontra-se nesse vale, não é? Esse também é um lugarzinho mencionado, não é, no livro de Gênesis, que é quando Jacó cruza o Val do Jaboque, não é? Era um rio não muito grande que desemboca no Rio Jordão, não é? E que era difícil de cruzar, porque no meio de um mundo de montanhas, e imagina você cruzar com tudo que você tem, não é? Com mulher, menino, animais, tudo você carregar por aí não era uma coisa muito fácil. Era uma verdadeira aventura. Essa aqui são as escavações da cidade de Jericó do Antigo Testamento. Então aqui você encontra todas essas escavações aqui, etc. São as tentativas de descoberta arqueológica aí nesse lugar. Você pode ver que Jericó é num lugar bem regado, não é? Que é um oásis aí no meio, na subida do deserto. Escavações do muro que eles supõem, aqui obviamente é a parte que não caiu, né? Porque se eles estão dizendo que é o muro, teria sido então parte desse muro da antiga Jericó. Aqui nós estamos olhando esse estreito, é onde o Vale do Jordão dá uma estreitada para chegar lá no fundo, no Mar Morto. Aqui já é a Jericó do Novo Testamento. São dois sítios separados por poucos quilômetros de distância, mas estão em dois lugares. E aqui é o começo da estrada que vai subir para Jerusalém pelo meio das montanhas, que dá aí cerca hoje de 24 quilômetros até chegar lá. Então aqui você vê o contraste, o deserto da Judéia e aqui o oásis de Jericó. Um lado e do outro você vê esse contraste tremendo entre uma coisa e outra. Acredita-se que
a tentação de Cristo, conforme narrada nos Evangelhos, em Mateus 4, tem acontecido nessas regiões do deserto da Judéia, que é em torno da cidade de Jerusalém. Aqui também o deserto da Judéia, e o que alguns imaginam teria sido o monte da tentação de Jesus Cristo, mas obviamente isso é altamente especulativo. Observem que é seco, difícil de passar, complicado. Então, pessoal, para subir da região sul para o norte, eles preferiam, ao invés de passar por essa região, que era também a região que vai logo acima, a região de Samaria, eles desciam até Jericó e subiam pelo vale do Rio Jordão até aquelas regiões, ainda que fosse um caminho mais longo. Aqui uma ideia, uma noção dos acidentes geográficos, né? Extremamente complicado, difícil de passar, seco, não era uma vida muito fácil. Essa foto eu já mostrei ontem, uma foto entre Jerusalém e Jericó, mostrando a secura da região, não é? Esse aqui é um caminho contemporâneo que provavelmente era o caminho que era usado milênios atrás. É o jeito mais fácil de você conseguir chegar, e continua sendo, era como eles faziam desde aquela época. Então você acha muitas estradinhas. Olha aqui o jeito que essa estrada vem, andando por por essa cobra toda aí para chegar nos diferentes pontos, não é? Sim. Aquele episódio do samaritano que caiu na mão dos salteadores, dessa região aí. Veja bem, aquilo lá não é um episódio, aquilo é uma parábola. Então não temos uma identificação, mas a ideia é que foi no caminho de Jerusalém para Jericó, teria sido essa. Hoje você passa por esse caminho, tem um lugar lá para você visitar, chama The Good Samaritan Inn, a hospedaria do bom samaritano. Aí os turistas vão lá, olham, gastam dinheiro e tal, compra lembrancinha, não sei o que e tal, mas obviamente é uma parábola e não existia esse lugar, mas o pessoal cai. E em Israel tem muito isso, tem muita tradição nessas pedras, e o pessoal vai lá e gasta dinheiro, que é uma beleza, há muito tempo que isso acontece. Você tem que ser muito cuidadoso. Aqui, de novo, olha esses caminhos.